preso dentro do peito um amor passageiro, o verdadeiro passageiro da agonia, escravo da noite, prisioneiro de um único dia, onde a glória não representou Vitória, nem Maria, Sebastiana ou Severina. Aliás, a glória não representou nenhuma mulher, mas um homem que se apaixonou pela história. Apaixonar-se por uma figura vista pela janela é muito mais normal do que carregar nos braços a mulher que um dia foi uma musa. E uma doença intrusa e impiedosa entrou em cena. Roubou do mecenas a paz conquistada e se fez parte de sua arte. Mais importante que a arte, descobriu-se a sorte, o sortilégio, no sacrilégio do colégio, onde o crucifixo ostentava um Deus que nunca viveu. Mas ninguém há de querer saber do fim desta história, nem da glória que acabou se cansando da rua e casou-se com Caio, um traficante de corpos, cuja habilidade especial era roubar cabeças de cadáveres em cemitério. Mas todos importar-se-ão em querer saber de Maria, mãe de Jesus, porque se importam com o seu sofrimento e com os lamentos nunca ouvidos. Ninguém se importa se era virgem, uma puta ou uma mulher da vida nunca antes parida, pois o que importa não é o alimento que se come, mas o alimento que sacia a fome. Talvez por isso exista dentro do peito daquele rapaz que se dependurou no chuveiro um amor passageiro de uma agonia eterna e sedenta de saber por que Deus diferenciou os homens pelos sexos e os homens se diferenciam pelo prazer. Isso não é congruência, mas uma incoerência daqueles que cismam e se acham no direito de descrever o mundo apenas com palavras e desprezam os sentimentos. Na Bíblia, em todas as Bíblias, existem dois tempos, o Velho e o Novo. Mas está na hora de ser escrito o Moderno ou o Atual Testamento. Este testemunho tão autêntico quanto as guerras e fomes e misérias talvez fosse capaz de reconduzir o homem em direção à essência de sua espécie, e então ele pudesse entender que a sobrevivência humana é o que há de importante na vida. Arrematando as palavras, vou seguindo o meu caminho, olhando para todos os lados e caminhos, encontrando milhares de escritos, manuscritos que talvez dentro de milhares de anos poderão serem transformados em testamentos ineficazes, pois afinal a verdade do passado nunca será imperiosa no futuro, e muitas vezes tem que ser imposta para ser reconhecida no presente. Olá, minhas queridas amigas Célia de Ciesco, minha querida Guimar Rezende, minha amada amiga Tânia Maclóvia, Vanessa Ribeiro, Luciene Luz, Gisele Eni, Tereza Barra, Marilda Esteves, doutora Soraya Casmas, doutora Juliana, doutorinha Sahar e todas aqueles e aquelas que ousam viver em função do que acreditam. Não estou decepcionado com os homens, porque os homens fazem o papel que lhes coube, mas estou carente de me encontrar com Deus e a queima-roupa fazer uma pergunta que obriga a uma resposta objetiva. Por que os bons são os primeiros que morrem? Talvez Deus nunca me responda esta pergunta, porque diante da empáfia dele descrita no Antigo Testamento, ele é o Todo-Poderoso, ou seja, a única verdade. Mas eu queria então perguntar por que algumas poucas mães têm o privilégio de receberem centenas de mensagens psicografadas de seus filhos, enquanto a maioria, a grande maioria, amarga uma fila para sequer saber do que morreu seu filho querido. Tenho certeza de uma coisa: não é por merecimento, nem por culpa de alguns médiuns esquecidos, e sim porque tudo que está atrelado à matéria pode ser corrompido pelo brilho das joias, pelos valores ou pelos favores. Termino meu texto assim, minha querida amiga, que a cada dia me faz mais cativo pela docilidade e pela capacidade que tem de analisar a vida usando o seu livre-arbítrio sem medo de ser feliz.
Preso no peito de uma mãe segue um amor também prisioneiro, também passageiro de uma agonia que nunca passará. Uma agonia tal a que viveu Maria vendo seu filho ser pregado vivo, porque ninguém conseguiu provar que ele era filho de Deus. A mãe sofre de todas as formas e sentidos e por todos os meios tenta lutar para fugir do estigma que provoca a dor eterna. A sua única esperança é que Deus exista na eternidade e não apenas nas conversas das Bíblias e das igrejas. Pense sobre isso, mas se puder, reflita e discuta. Léo S. Bella.